Esses dias eu recebi uma mensagem de uma artista que disse: eu ainda não estou preparada para mostrar o meu trabalho, a minha arte, porque eu não estudei arte, porque eu tenho um outro trabalho, porque eu já passei da idade de me colocar no mercado. E aí eu recebi mensagens também de uma outra artista que disse que ela se assumiu artista há pouco mais de um ano, saiu do emprego que ela tinha e começou a construir a sua jornada na arte, sua carreira na arte, oficialmente, realmente, 100%mente presente. E esse ano, nos últimos meses, ela sentiu a necessidade de buscar outros tipos de trabalho, porque a fonte de renda dela, através da arte, não estava sendo o suficiente para ela viver da arte, pagar todos os boletos e as contas e o estilo de vida que ela já tinha construído e que está acostumada e gosta de manter. E ela teve que pegar outro trabalho por isso, que ela, nas palavras dela, são freelas. Então ela começou a pegar freelas na área dela antes de ser artista, que é marketing. E por isso ela estava se sentindo derrotada. Esses tipos de relato, eles me mostram, eles são só alguns, na verdade, de quantos relatos eu recebo ou percebo também muitas vezes nas falas e nos discursos dos artistas. E hoje eu quero te falar o seguinte: você ter outro trabalho, você ter outra carreira em paralelo, outra profissão, você fazer outros jobs, freelas, outros tipos de coisas que não envolvem apenas a sua arte, não te fazem menos artista. Você não ter estudado arte acadêmica não te faz menos artista. Na arte, a gente tem essa liberdade, primeiro, de se denominar artista. A partir do momento que você se assume artista, tem aí sim um papel de construção de uma carreira de artista. Mas a partir do momento que você se denomina artista, você é um artista. Que lindo que é isso, que poderoso que é isso. E eu sei que esse passo dá medo, assusta, envolve uma série de crenças, de histórias que contaram pra gente e que a gente também acreditou. Mas, a partir do momento que você se assume artista, não importa o contexto, não importa os outros, não importa se você tem outras fontes de renda para sustentar o estilo de vida ou as responsabilidades que você tem, isso não te faz menos artista. Ah, Caju, mas aí se eu tô trabalhando com outras coisas, eu não tenho tanto tempo para dedicar à minha arte. Obviamente. Aí entra disciplina, organização, prioridades. Da mesma forma que isso pode acontecer depois que você se assumiu artista, ou durante uma transição, ou pro resto da sua vida. Existe uma questão de organização, de tempo, de gerenciamento de tempo, para que você consiga fazer todas essas tarefas. E a gente tem um monte de tarefa e responsabilidades. Às vezes você tem família, você tem filhos, você tem outros tipos de responsabilidades em relações, cachorros, papagaio. Você cuida, ajuda a cuidar da senhorinha que é sua vizinha. Todos nós temos o nosso contexto. A questão é como a gente se organiza a partir desse contexto. E nada disso te faz menos artista. Inclusive, o que eu respondi também para esses cenários e falo e digo para muitos artistas é: que bom que você tem outras capacidades. Tem artistas que tiveram carreiras, fizeram carreiras de outras áreas, fizeram essa transição, assim como eu, por exemplo. Eu tenho um passado em arquitetura, em branding, em marketing, em design gráfico. Eu uso isso tudo também na minha arte. A gente não pode, não deve descartar o nosso passado. É impossível fazer isso. Tudo que a gente viveu, estudou ou simplesmente experienciou e viu por aí, constrói a nossa carreira também hoje. É tipo uma caixinha de ferramentas. Se você hoje fosse descrever a sua caixinha de ferramentas, e eu te faço essa provocação de fazer esse exercício, porque é extremamente importante. Você pode aplicar um mapa sistêmico na questão da visão sistêmica. Se você ainda não sabe o que é isso, volta lá para o vídeo que já está aqui também sobre visão sistêmica. Inclusive eu cito o mapa sistêmico. Você pode fazer um mapa sistêmico sobre
a sua caixinha de ferramentas. É importante você entender que capacidades você tem na manga, de outros empregos, de vivências, de estudos, seja o que for, o contexto é seu e é sua responsabilidade entender ele também. Então faz um mapa sobre a sua caixinha de ferramentas e entende o que você faz bem e o que talvez não tanto, mas aqui a gente vai focar nas suas capacidades de fato, no que você gosta de fazer e sabe fazer. Porque isso tudo vai somar na sua carreira da arte, mas também pode te dar alternativas. Como, por exemplo, essa artista, ela vem do marketing. O que há de errado ou mal, ou o que isso nega, ou nega não, o que isso atinge a carreira dela de artista? Nada, ela está usando algo que ela já sabe fazer do passado dela, dentro de um novo cenário onde ela está reconhecendo que a prioridade dela também é ganhar mais dinheiro, porque ainda não está dando certo através da arte 100%. E talvez isso demore 1, 2, 3, 4, 5 anos, as coisas demoram. E é importante a gente assumir essa responsabilidade e ter também essa maturidade de que tá tudo bem a gente ter outros trabalhos. E isso não te faz menos artista. Inclusive, existe um fator que é muito importante que eu ainda queria levantar aqui nesse vídeo, de provocação e mais de um abraço aqui, amigo, de que está tudo bem, isso não te faz menos artista. É também contar uma história aqui de um livro, que é inclusive um livro que eu recomendo muito, que é da Elizabeth Gilbert, que se chama A Grande Magia, Big Magic. A Elizabeth Gilbert é uma escritora de um grande best-seller, que era aquele Comer, Rezar e Amar, que inclusive virou filme. Mas ela escreveu esse filme e ela tem uns TED Talks que são excelentes também, eu super recomendo vocês assistirem. Ela discute bastante a criatividade e essa nossa relação também com a nossa criatividade. E o livro A Grande Magia, ele é uma grande referência nesse sentido também. E ela mesma conta um pouco e relata sobre a história dela. Pensa, ela lançou 2 ou 3 best-sellers já, e até ela lançar o terceiro, se eu não me engano, posso estar enganada aqui, não lembro corretamente, mas até ela lançar o terceiro, ela ainda tinha um emprego tradicional, um outro emprego, por causa da pressão que ela gerava nela mesma, no viver apenas da arte. Porque quando a gente faz essa escolha, de fato, existe uma pressão gigantesca, que muitas vezes não é nem da sociedade, é que a gente se coloca na gente mesmo. Porque quando a gente tem um emprego numa estrutura, você tem um salário, sim, você vai dedicar e dar o seu melhor, mas você tem algo garantido no final do mês, seja se você entregou o resultado, se deu certo ou não deu certo. Quando a gente passa a empreender, né, em geral, tudo do que a gente coloca de esforço tem um retorno direto ou não. Então, se a gente trabalha, tem um retorno. Se a gente não trabalha, não tem retorno. E aí isso gera uma pressão. E quando a gente fala de viver da arte ainda, a gente tem uma pressão interna, porque eu sempre falo muito do autoconhecimento. A gente tem uma pressão interna, porque a arte é uma expressão da nossa intimidade. É como se a gente estivesse se vendendo, né? E por isso que a gente é uma marca também. Mas a gente está vendendo algo que vem de dentro e às vezes é tão fácil. Como que você vai cobrar isso? Porque é tão natural, né? É você. Então, existe uma pressão ainda maior porque a gente começa a monetizar e depender disso. E isso tem um peso. Então, a Elizabeth Gilbert, ela por muitos anos, ela manteve o emprego dela mesmo tendo best-sellers no New York Times e nas listas de mais comprados do mundo por causa dessa paz de espírito. E aí eu te pergunto, isso faz dela menos escritora? Isso faz dela, ou fez dela, menos artista? Não. Então por que com você é diferente? Tá tudo bem e você deve buscar alternativas se isso te dá um conforto financeiro ou um conforto espiritual, mental. Se você quer um estilo de vida, almeja um estilo de vida que requer uma renda maior do que você ganha na sua arte, tá tudo bem. E aí você, claro, assume a responsabilidade de organizar esses pratinhos aí, equilibrar esses pratinhos e ganhar mais dinheiro aqui, e reinvestir aqui, por mais tempo aqui ou aqui. E você é o dono do seu tempo, você gerencia o seu tempo livre. Ao invés de passar 1 hora nas redes sociais fazendo assim com o dedinho, dedica a criação, dedica a sua arte. É sobre escolhas e assumir de fato responsabilidade sobre o que é importante para você. E isso não te faz menos artista.
vou contar um pouquinho aqui das minhas próprias escolhas e trajetórias. Até hoje, eu me assumi artista oficialmente há 10 anos. Construí uma transição de 1 ano e meio, onde eu ainda trabalhava com arquitetura. Mas depois de 1 ano e meio, eu literalmente deletei o AutoCAD e isso pra mim foi o meu próprio grito de liberdade. Nunca mais instalei o AutoCAD. Mas, como ferramentas do meu dia a dia, eu tenho, por exemplo, o InDesign, o Illustrator e o Photoshop, e eles permanecem desde aquela época que eu já usava e uso ainda. No meio do caminho, eu também estudei design gráfico e branding, gestão de marcas. Por quê? Porque eu sabia que isso também ia me dar mais capacidades, mais ferramentas na minha caixinha de ferramentas e que hoje fazem parte aqui do meu mapa sistêmico de ferramentas. E eu usei isso muito no início. Quando eu falo que eu passei a viver da minha arte, sim, foi porque exclusivamente, sim, mas não quer dizer que eu não fiz freelas, não quer dizer que eu não fiz outros jobs, não quer dizer que eu não aproveitei outras capacidades ou ferramentas da minha caixinha para trabalhar com coisas diferentes, seja pelo dinheiro ou pela simples necessidade que eu, Caju, tenho de me desafiar criativamente, de levar o meu artista para o parquinho, para explorar novas frentes, porque eu gosto de explorar novas frentes, eu gosto de treinar a minha criatividade. A criatividade é uma ferramenta e também sair da minha zona de conforto. Não é porque eu amo pintar ou porque pintar é a minha principal frente que eu não faço outras coisas, que eu não posso desenvolver a minha criatividade ou o meu olhar aplicado a diferentes tipos de projeto. Eu já trabalhei muito com marcas, com branding, com experiências de educação, com... Nossa, até fugiu. Com, assim, criação de marcas, com mentorias de marca pessoal, com mentorias de negócios, de design, fotografia. Já fui assistente de uma série de outros tipos de artistas ou projetos. Já mergulhei também em direção de arte e ainda mergulho porque é um negócio que eu adoro fazer. Já desenvolvi peças de marketing para empresas, já dei consultorias de marketing e de branding para empresas. Isso me fez menos artista? Não, para mim, nem para os outros. E às vezes, até hoje, durante a pandemia, eu tive o privilégio de ter trabalho, muito trabalho, vendi muita arte, mas quando eu comecei, por exemplo, a minha frente de educação aqui, eu tomei um tempo da minha agenda de criação, percebe? É um outro trabalho, né? Eu tenho 2 frentes, eu sou artista e tenho a frente de educação. Então, todo o tempo que eu dedicava à criação, à Caju Artista, agora é dividido com a parte de Caju Educação, que ainda não me dá a mesma renda que isso. Então, eu divido o meu tempo e o que eu ganho aqui, eu reinvisto aqui e vice-versa. Então, hoje eu gerencio o meu tempo entre diferentes frentes e empresas. E quando eu iniciei essa parte de educação, eu vi que também eu precisaria talvez reajustar essa fonte de renda da arte e também fiz alguns outros projetos ainda para explorar e desenvolver o meu eu artista ou o meu eu comunicador para ser mais educadora, né? A gente está sempre em constante desenvolvimento e educação e evolução. Se você acha que você já sabe tudo, você parou no tempo, você parou de evoluir. Porque o tempo inteiro a gente está crescendo, evoluindo, aprendendo e adicionando ferramentas na nossa caixinha de ferramentas. Então eu também, durante a pandemia, durante o lançamento da minha frente de educação, eu fiz outros trabalhos complementares ligados, por exemplo, à direção de arte ou consultorias de marca ou mentorias de marcas pessoais, não necessariamente apenas para artista, porque eu juntei as minhas capacidades para oferecer outros tipos de serviço na necessidade do que eu fui vendo em encontros de pessoas e, enfim, oportunidades que estão por aí, se a gente está de olho aberto e disposto também a entender que esses movimentos estão acontecendo. E aí eu consegui juntar mais dinheiro para equilibrar melhor esses pratos, porque esse prato aqui está em construção. Eu estou construindo uma nova marca, percebe? Mas isso não me faz menos artista, porque eu sou artista. E é por isso que eu também estou aqui falando para você de artista para artista. Ficou claro? Eu espero que você faça esse exercício da caixinha de ferramentas, que é extremamente importante. E que a partir de agora você não desmereça a sua criatividade e apenas entenda que o seu cenário é o seu cenário e que se você precisa ter outras fontes de rendas fixas ou freelas ou autônomos ou extras de tempos em tempos, aí o cenário é seu. Agora entenda o que é importante para você, seja por dinheiro
ou por paz de espírito para tirar um pouquinho da pressão, tá tudo bem, você segue sendo artista. E é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Aproveita, se você tem alguma dúvida, comentário, comenta aqui embaixo. Vamos seguir conectados, seguir trocando. E se você ainda não assistiu o vídeo sobre visão sistêmica e os mapas sistêmicos, agora é a hora, porque você vai entender e conseguir aplicar esse exercício melhor também. Não se esqueça, nada disso te faz menos artista. A partir do momento que você se assume pra você, e você faz isso por você, a bola tá no seu campo, a bola tá na sua mão. Você é artista. Ponto final.